Bom dia, galera. Hoje o nosso tema é orientação prática para o povo de Deus. Daremos continuidade ao tema que iniciamos na semana passada, que era guiados pelo Espírito de Deus. Esperamos que essas palavras revolucionem sua vida. Ao longo dessa semana, você perceberá que não mais precisará passar por fracassos e frustrações decorrentes de tentar cumprir os preceitos de Deus mediante seu esforço natural. Verá que basta encher-se da vida de Cristo para experimentar o poder extraordinário da lei do Espírito da vida, um poder capaz de vencer a lei do pecado e da morte. Perceberá que o principal personagem nessa história será sua mente. Suas escolhas e decisões determinarão se você será de fato uma pessoa guiada ou não pelo Espírito. Mas antes de abordarmos esse encargo, daremos uma breve orientação em relação à política no país. Quando vivemos em uma democracia, somos chamados a cumprir a nossa responsabilidade de cidadãos ao escolher os nossos governantes. Paulo e os demais apóstolos viveram no tempo do Império Romano, quando não havia um regime de eleições, conforme ocorre hoje em grande parte dos países do mundo. Portanto, não encontramos na Bíblia uma orientação específica a respeito de eleições, pois não havia esse conceito e prática naquela época. Será que isso quer dizer que podemos simplesmente não votar ou participar das eleições em nosso país de forma leviana e irresponsável? Certamente não. Não podemos agir assim. Esse não é o sentido dessa orientação. Não fazemos como muitos líderes cristãos que demonstram abertamente a sua preferência por um partido ou candidato. Tampouco encorajamos o nosso envolvimento como cristãos com o mundo da política. Lembre-se de que Deus deu para a igreja uma única missão, pregar o Evangelho. Isso está bem claro na palavra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A comissão dada por Deus a nós é a de pregar o Evangelho e, por meio do Evangelho, influenciar a sociedade e mudar o destino de um país. Não se esqueça disso. São duas orientações. Em primeiro lugar, considere a ideologia de seu candidato e fique atento a seus planos para o país. Precisamos preservar um ambiente de paz e segurança para a pregação do Evangelho. Se a ideologia de alguns deles vai contra o Evangelho, devemos considerar com bastante seriedade o nosso voto. Há países na América do Sul e na Ásia onde não há mais liberdade de pregar o Evangelho publicamente. A segunda orientação que passamos é interceder e suplicar por nosso país e por suas autoridades. Não precisamos orar especificamente por esse ou aquele candidato ou partido, mas orar pelo Brasil, pois é muito especial para Deus. Não duvide disso. Nosso país, por meio de seu representante ou diplomata, Oswaldo Aranha, liberou a primeira sessão especial da ONU, em 1947, em que foi aprovada a criação do Estado de Israel. Por isso, Deus abençoou bastante o Brasil. De certa forma, o Estado de Israel não teria sido criado não fosse a posição do Brasil favorável à sua criação naquele momento. Portanto, vamos suplicar e interceder pelo nosso país. Ele é muito importante para promover o avanço do Evangelho e cumprir o plano de Deus em toda a terra. Daqui para frente, faça suas escolhas com responsabilidade, lembrando-se dos princípios que compartilhamos. Não vamos fazer nada que viole o que Deus nos deixou em sua palavra. Jesus é o nosso Senhor. E a pergunta de hoje é: qual a comissão que Deus deu para a igreja na terra? Eu acredito que a comissão que Deus deu, principalmente falando sobre governantes aí, né? Sabemos que foi um critério primeiro para poder escolher, seria a liberdade e a possibilidade de continuar pregando o Evangelho. Então, se mediante algum país tem algum candidato que possa não cumprir isso ou ameaçar esse ponto, nós temos o dever de repensar se realmente queremos votar nessa pessoa, a fim de não sejamos impedidos de continuar pregando o Evangelho. Exatamente, no texto fala que a comissão dada por Deus é de pregar o Evangelho e, por meio do Evangelho, influenciar toda a sociedade e mudar o destino do país.
Então, se os governantes não estiverem de acordo com isso, que a gente repense. Qual seria o ponto mais importante desse texto? Acho que o ponto mais importante é entendermos, muita gente, mesmo não gostando de política, tem que entender um pouco sobre cada um dos representantes do povo, né, no caso, do ponto de vista da democracia, para que essa pessoa, mesmo que não goste de política, ela consiga defender esse ministério dado por Deus à igreja, de proteger a vontade dos profetas em anunciar boas novas, ou seja, a palavra de Deus. Certo. A leitura bíblica hoje começa em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Agora Romanos 13:1 e 2. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse ponto fala muito forte sobre a gente pensar quem a gente vai escolher para estar como autoridade no país, né? E a leitura com oração de hoje é em 1 Timóteo 2:1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então a palavra de Deus fala pra gente que antes de qualquer coisa que a gente tem que fazer orações, súplicas, enfim, interceder pelo nosso país e pelas nossas autoridades. Porque só assim para tudo ocorrer bem, né? Com piedade e respeito. Então que vocês organizem as suas orações para encaixar o nosso país, suplicar, porque só nós sabemos o quanto está difícil, né? Essa parte da política, ela é muito complicada aqui, então que nós possamos interceder por isso no nosso país, amém? Então que vocês tenham um ótimo dia e amanhã estaremos juntos novamente.